Ajuda-me, Senhor, que me conhece. Meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até fim, se achei sorte. Então
Glória a Deus, aleluia. Vamos para Jesus, né, irmão? Jesus é lindo, né? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Olha a direita aí, ó. Glória a Deus. É desse jeito, viu, irmão? Eu tava fazendo prova de Deus, viu, Sus? Eu ia falar pra tu, mas desistir da aula ali, sabe? Senhor, não vou aguentar mais, eu vou desistir. Eu passei até lá. Eu passei lá, ajuda o livramento, eu falava que ia desistir. Aí quando eu estava aqui, eu pedi a resposta ao Senhor. E quando aquela mulher chegou até a porta, sorriu, vi as crianças louvando. Aí eu vi que era Deus, dizendo para mim não desistir. Meu Deus, então vamos continuar, viu? Meu Deus, aleluia. Não vai ser fácil, viu? Mas o domingo ele vai escapar dele, vai se levantar mais, viu? Já conseguiu. Meu Deus, aleluia. Porque lá vai ser o primeiro culto de mocidade, no sábado, né? Em nome de Jesus, não vai ser fácil conquistar aquela terra ali. Em nome de Jesus, vamos ficar até quando Deus quiser. Se der só para ir lá, né, Jesus? A gente sai, né? Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Então já chama aqui, glória a Deus, aleluia. Nós vamos cantar um hino da harpa, e quando isso, os irmãos vão. Depois eu faço na minha casa. Vão ofertando. Acertando. Eu. Glória a Deus, né? Quem é que vai dizer? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Olha, hoje é muito de louvor, mas não faz parte do ministério, viu, Calma? Das ovelhas de Jesus, viu? É culto de louvor da igreja. Glória a Deus, aleluia. Porque o ministério das ovelhas de Jesus é só para as crianças louvar, né? Se apresentar, que essa apresenta todo dia, né? Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Não é o culto só para as ovelhas, não. É o culto, né? O louvor para a igreja toda participar. Em nome de Jesus. 386. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu vou louvar aqui outro. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quem é 57? Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só pode fluir que está a pedir, quando tudo deixares notar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlará. Só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares notar. Maravilha de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares notar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlará. Só então há de se ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares notar. Se orarem, porém, sem o teu coração, teria a paz que o Senhor pode dar. Pois por Deus não sentir que tua alma se abrir, quando tudo deixares notar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlará.
altar. Glória a Deus. Palmas para Jesus, né, irmão? Aleluia. Deixa tudo no altar, irmão. Deixa tudo no altar. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome. Eu estava falando até para a irmã, quarta-feira. Porque você não tem mais nenhuma expectativa, irmão, de sonho. Esse sonho material, entendeu? Conquistar na vida. Só tenho a vontade de mesmo só de fazer a obra do Senhor, servir o Senhor, até o fim da minha vida. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Não tenho assim um desejo de possuir algo, não. Tudo que eu quero, que eu tinha que conquistar, eu já conquistei. Foi minhas filhas, duas filhas lindas, né? Glória a Deus, aleluia. Ela já tem 15 anos, né? Tem a outra moreninha, né? Tem o meu filho, que já é adulto, né? Já trabalha, já pode mandar no seu nariz, né? Glória a Deus, aleluia. Tenho esposa, tenho casa. Que tudo que assim que eu acho assim, que o homem, né? Precisa na vida, já conquistar, eu conquistei. Tenho meu trabalho. Quer dizer, eu não tenho mais sonhos assim, entendeu? A vontade que eu tenho mesmo é só servir ao Senhor, até o fim da minha vida. Em nome de Jesus. Mas eu sei que não vai ser fácil, mas eu vou conseguir. Em nome de Jesus. É por isso que tem muitas coisas que acontecem comigo, nem me atribula muito. Às vezes eu dá aquela angústia, aquele negócio ruim, mas depois, quando eu olho para Jesus, aí tudo se acalma. Glória a Deus, aleluia. Aí ali vem um consolo, né? Ali vem aquele refrigério na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus, irmão, conhece o meu coração. Eu não tenho não mais assim expectativa de conquistar algo terreno para mim. Eu estou esperando algo que vem do céu, que é a minha salvação. Estou igual o Paulo. Paulo, ele se preocupava, ele dizia assim: eu pregando aos outros, cuido de mim mesmo, para aquele grande dia eu não ser rejeitado, né? A Bíblia diz também, né, irmão, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Não adianta eu ganhar o mundo todo para Jesus e ele ir para o céu. Então eu cuido da minha alma primeiro, né? Cuido da minha alma, cuido da minha família, né? E faço a obra do Senhor. Glória a Deus, aleluia, santo é o teu nome. Deus conhece o meu coração. Meu coração diante do Senhor, eu sou sincero. Glória a Deus, aleluia. Tem tantas coisas, irmão, que eu não aceito na minha vida, porque eu tenho até medo de como se diz? Assim de pecar contra Deus, né? Assim de entristecer Deus na minha vida, né? Tirar a glória de Deus na minha vida. Tem muitas coisas que eu não faço. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus. Palmas para Jesus, né? Vamos orar. Deus amado, Deus querido, está aqui, Senhor, as ofertas, o dízimo. Eu te peço, Senhor, abençoa aqueles que ofertou, aqueles que não pôde ofertar, supra as necessidades, meu Deus. Deus amado, Deus querido, também eu te apresento também os cooperadores da obra. Abençoa cada um, Senhor, que cooperou com a obra. Senhor, Deus amado, Deus querido, abençoa também aqui o missionário Flávio, que já está aqui para trazer a palavra. Em nome de Jesus, abençoa cada ovelhinha, meu Deus, que está escrito ali no caderno, que estão vindo e que estão vindo e os que não estão vindo. Em nome de Jesus. Eu já te apresento aqui o missionário Flávio, que vai trazer hoje a palavra. Em nome de Jesus. Eu já agradeço, Senhor, pela vida dele. Ele ter ali aceitado esse convite, que não foi eu que fiz, mas foi o Senhor. Porque essa obra aqui não é minha, Senhor. Eu só estou aqui como servo para te servir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Após eu e recebe o servo do Senhor. Né? Em nome de Jesus. Amém. Salve a Deus com o Pai do Senhor, amém. Motivo de alegria, estamos aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor e a honra de levar a sua santa palavra, como diz aqui o Joseni, o convite de Deus, usando o seu servo. Glória a Deus.
tudo que construí. Aqui o bicho parou. Glória a Deus, é para a glória de Deus. Vai começar tudo de novo. Vamos começar de novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai dar agora. Glória a Deus. Embora eu tenha ciência em mim, embora eu seja tudo que construí, o especial está em ti, o essencial habita em ti, e é isso que me torna feliz, feliz. Meus sonhos não morrem, mesmo que eu adormeça. Tão simples são os meios para que eles aconteçam. Vou te dar o meu coração para viver na sua dimensão. Não fuja nada para sonhar em vão. Vem substituir meus sonhos guardados no peito. Só o Senhor tem o melhor pra mim. Vem substituir os planos que a vida traçou do seu jeito, mas somente os seus são os perfeitos. Vem substituir, Senhor, te dou todo direito. Glória a Deus. Aleluia. Glória, 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 glória. Graças a Deus. Problemas que não precisam existir, Graças a Deus. sorrisos que chegam pra logo partir, coisas que se podem evitar. Eu não preciso mais errar, as mesmas coisas eu aprendi, que teus sonhos não morrem, mesmo que eu adormeça. Tão simples são os meios para que eles aconteçam. Vou te dar o meu coração para viver na sua dimensão. Não fui gerado para sonhar em vão. Vem substituir meus sonhos guardados no peito. Só o Senhor tem o melhor pra mim. Vem substituir os planos que a vida traçou do seu jeito, mas somente os teus são perfeitos. Vem substituir, Senhor, te dá todo direito. Vem substituir meus sonhos guardados no peito. Só o Senhor tem o melhor pra mim. Vem substituir
Jesus por essa oportunidade. Vamos à palavra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz aqui o louvor, a gente tem sonhos, mas os sonhos perfeitos são de Deus. Ele que tem a última palavra. A gente sonha, mas o final, a realização é tudo dele. Vamos abrir aqui em Salmos 50. Salmo 50. Vai estar vindo aqui. Salmo 50, versículo 15. Não é a Bíblia, a palavra aí. Como é que tu sabe essa palavra? Salmo 50. Salmo 50, versículo 15. Amém? É isso. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. O título do Salmo diz o seguinte: Deus governa o mundo. Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. E o versículo 15 diz o seguinte: Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Palmas para Jesus, poder sentar. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor quer falar comigo, quer falar contigo através dessa palavra. Isso, em nome de Jesus. Antes, eu gostaria de orar a Deus. Senhor meu Deus, eu te apresento a minha vida, Senhor. Eis-me aqui para servir-te. Usa-me como teu canal de bênção, que eu possa levar a palavra bem mais longe. Que eu diga o que tu queres que eu diga, que eu faça o que tu queres que eu faça, que eu vá onde tu queres que eu vá. Usa-me com humildade e mansidão. É assim que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o versículo 15. Deus fala comigo e fala contigo nessa noite. Angústia. Angústia pelo qual o crente passa, o ímpio passa. Mas só que o crente, ele passa pela angústia, ele sabe quem a recorrer. O ímpio também sabe, mas só que o crente, ele confia no Senhor. Ele aceitou a Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador. E ele sabe que quando a gente aceita, a gente tem que confiar. O primeiro passo que é dado é aceitá-lo como o único e verdadeiro Salvador. E o segundo é deixar que ele governe a nossa vida, é obedecer aos mandamentos. O principal que diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso amor. E o segundo que diz amar o teu próximo como a ti mesmo. O dia da angústia, que é o dia mau, pelo qual nós passamos, e como nós passamos, nem sempre nós aceitamos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O dia da angústia, o qual nós passamos, o qual eu pude passar por esses dias, o vosso irmão que também está aqui, pai do Josenir, Zé, tivemos atrito, coisa do inimigo, que ele gosta de se levantar contra a família e atinge em cheio o servo de Deus. Eu, como servo de Deus, não vigiei, me deixei levar pela carne. A gente tem que estar em espírito. É isso que o inimigo quer. Ele quer que a gente viva, os irmãos vivam
e contenda. O Salmo 139 diz que o quão bom é que os irmãos vivem em união. E ele está sempre arrumando contenda para o povo de Deus. Ele sabe que o povo de Deus sabe de onde veio, de onde Jesus tirou, e ele quer que o servo de Deus volte a servi-lo. Para ele é bom que o crente está em contenda. E esses dias eu fiz algo que não agradou a Deus, como eu havia dito. Gostaria aqui que chamar o meu irmão aqui para que ele aceite meu perdão. Levanta aqui, velho. Deus quer que a gente perdoe um outro. Não é a atitude que eu estou tomando aqui, não é para me mostrar, é porque o nome de Deus seja glorificado cada vez mais. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que você aceite o meu perdão em nome de Jesus pelas coisas que eu lhe falei, que a gente deve, como diz o versículo, no dia da angústia, a gente deve clamar por Deus. A gente não deve dar lugar ao inimigo. Em nome de Jesus, me perdoa. Glória a Deus! Meu irmão, está perdoado em nome de Jesus. Nunca vai acontecer isso, porque nós vivemos uma vida abençoada, atendida. Glória a Deus. Fique sempre unida, que o inimigo não vai entrar na nossa vida. Para frente, eu creio que vai acontecer. Nós vamos ver muito unidos, nunca mais nós vamos se desentender, em nome de Jesus. Amém. Voltando à palavra, todos os dias o inimigo ele lança flechas, setas, para que o povo de Deus seja atingido, principalmente atingido o seio da família, que é o que Deus mais preza no homem, porque ele botou o homem na terra para que ele viva em união. Para que ele viva em união, ele deve preservar a família. Eu sei que eu tenho feito coisas que não agradam a Deus, mas eu estou pedindo perdão a Deus e pedindo que Ele me conserte, porque não é fácil. Servir a Deus, as pessoas pensam que é fácil, mas não é fácil. E quando a gente se entrega e busca, o inimigo se levanta contra a gente. Eu sei que o ser humano, nós não alcançamos a perfeição, porque Deus nos colocou desse modo para que a gente venha a melhorar cada dia mais e faça valer a salvação, para que a gente mereça o que Jesus Cristo fez na cruz, morrendo pela gente, sendo sacrificado, cuspido, apanhando, levando chicotadas, levando na cabeça aquela coroa de espinhos, sendo ferido, levando bofetadas, provando do vinagre quando tinha sede. São coisas que a gente tem que pensar e ver que Jesus, com tudo aquilo que Ele fez, tudo que fizeram contra Ele, Ele em nenhum momento Ele desistiu de nós. Ele perdoa a todos. Ele não fez acepção de pessoas. E nós, aqui como criaturas, que quando aceitamos a Jesus, somos chamados filhos de Deus, porque Ele é o primogênito. Lá em João 1,12 diz: e quando tu aceitares a Jesus como teu único Salvador, terás o direito de ser chamado filho de Deus.
Então, se ele fosse outro, ele teria nos rejeitado. Por quanto ele passou nessa terra, por quanto ele foi rejeitado. Na Bíblia diz que ele foi o mais rejeitado dos homens. E nós, simplesmente, nós que somos voltados aqui para viver em união, a gente desobedece. Eu acabei de falar do mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E no segundo, que é amar o próximo como a ti mesmo. Mas se a gente não ama o nosso próximo, que é a imagem e a semelhança de Deus, a gente é homicida. Você não está amando o teu irmão, você não está amando a Deus. Lá em Isaías 57 diz o seguinte: enquanto houver pecado, não há paz. Deus fez com que Jeú fosse ungido rei e acabasse com toda a geração de Acabe. E quando Jeú chegou na casa de Jezabel, ela estava toda enfeitada. Ela já sabia o que ia acontecer com ela. Em cada integrante que Jeú chegava lá para falar, as pessoas perguntavam: a paz? Não haveria paz porque toda a geração de Jezabel e Acabe pecou muito contra Deus. E Jezabel morreu e nem teve um enterro. Foi comido pelos cachorros, pelos cães, para que a palavra de Deus fosse cumprida. Então, tudo que a gente faz aqui tem consequência para a vida inteira. O nosso pecado, a gente tem que desfilar dele, desvencilhar. As pessoas aí fora dizem: ah, ele é crente, ela é crente, devia ser perfeito. Nós não somos perfeitos, nós apenas somos separados de Deus, somos santos, separados dos outros. O pecado nos ronda todos os dias e a gente tem que obedecer para a gente poder se livrar do pecado. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor, Ele quer obediência. A obediência, como diz aqui no título do Salmo 50, diz que Deus governa o mundo, mas Ele tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. De que nos vale a gente fazer tudo que a gente faz, chega na igreja, a gente louva a Deus, a gente pula, a gente canta, a gente ora, a gente dá paz do Senhor. Se aí fora a gente não continua sendo um crente. A gente tem pessoas que é crente só dentro da igreja. Eu estou falando assim pessoas, mas eu não me tiro também do meio dessas pessoas, porque a gente é falho. A gente procura obedecer a Deus. Nós crentes temente a Deus, sabemos o peso da mão do Senhor. A gente tenta desvencilhar do pecado, porque todo dia o pecado vem e ele nos convida, mas devemos ser fortes. Mas a gente só pode ser forte na presença de Deus. Se a gente não estiver na presença de Deus, a carne dá lugar, e a gente, tudo que a gente conquistou e ainda vai conquistar, que Deus nos dá, a gente pode voltar a perder em segundos. No dia
contenda que teve com meu irmão. Participou também uma irmã também minha, que irmã lá aqui. Ela também não gosta de mim, na verdade não gosta de crente, porque a luz não se une com as trevas. Eu também fiz coisa errada, eu devia ter evitado. Eu pequei contra Deus, pedi perdão a isso também. E vou continuar perseverando, porque a gente tem que todo dia pedir perdão a Deus, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe quando Deus vai te levar, e no dia que Ele te levar, você tem que estar preparado para poder estar na glória. Se você não tiver como Deus quer, na obediência, se você tiver em contenda com teu irmão, nada daquilo que você fez, você pode ter 50 anos de crente, em um segundo você perde a salvação. Não adianta nada, não adianta você fazer nada para Deus, não adianta louvar, não adianta pular, orar. Se você não está na obediência, você vai perder a salvação. E no dia que Jesus Cristo voltar, a gente que está aqui, que está fazendo sacrifício, porque a palavra sacrifício, não é bom a gente dizer essa palavra sacrifício, eu me expressei mal. A gente é bom, tem que estar na obediência, porque Deus, Ele não gosta do sacrifício. O sacrifício maior já foi feito. Ele mandou o Filho dele unigênito sofrer, ser batido, morrer numa cruz. Ali foi o sacrifício maior. Tanto que naquele tempo o pecado era perdoado através da expiação dos animais. Os animais eram levados em holocausto. A ovelha, a pomba e outros animais. Hoje o sacrifício já foi feito. Agora cabe a nós, servos de Deus, a obediência. E nós crentes, nós temos falhado na obediência a Deus. Jesus Cristo está voltando, e na volta dele, quem não fez ou não faz o que ele quer, fatalmente vai ser deixado para trás. Eu espero que todos que estejam aqui, incluindo eu, que nós todos vamos para a glória de Deus, contemplar a face de Jesus Cristo, que é assim que Ele nos quer. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que a gente precisa fazer é obedecer. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de fazer uma oração, agradecendo a Deus por mais uma vez Ele me colocar aqui, e por Ele permitir que eu esteja aqui levando a palavra dEle, permitir que eu tenha pedido perdão, porque não é fácil a gente pedir perdão. É fácil a gente pecar. O perdão é difícil. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu gostaria que ficasse de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor meu Deus, eu te apresento a minha vida, Senhor. Eu te apresento esta igreja. Eu te apresento a liderança. Em nome de Jesus. Eu apresento a vida de cada um que está aqui presente, Senhor. Eu louvo a vida de cada um presente, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais esse momento, por estar aqui louvando, levando a tua palavra, Senhor. Ah, Senhor, visita cada beco, Senhor, cada rua, Senhor, cada lar, Senhor.
Senhor, eu te peço, Senhor, resgata cada vida que está aí, entregue aos vícios, entregue à prostituição, Senhor, resgata, Senhor, para ti, Senhor, para te louvar, Senhor, para agradecer o teu nome, Senhor, pois tu já fizeste um sacrifício maior, que foi morrer por nós, Senhor. Ele ressuscitou, Senhor, para que nós ganhássemos a vida eterna, Senhor. Ah, Senhor, resgata cada um, Senhor. Visita, Senhor, as favelas, as igrejas, Senhor. Visita as delegacias, os presídios, as áreas de risco, Senhor. Os lugares onde se fazem o planejamento da morte das pessoas, onde as pessoas se drogam, Senhor. Vá lá, Senhor, resgata cada pessoa, Senhor, cada vida, cada alma sedenta da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Resgata, Senhor, para ti. Em nome de Jesus, é assim que eu te peço e te agradeço. Amém. Eu agradeço a rica oportunidade. Palmas para Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus, vamos para Jesus, né, irmão? Sai daqui edificado, viu, irmão? Porque eu cheguei nessa palavra, viu? Angustiado, viu? Já estou renovado, viu? Estou bem novinho, fiquei zerado, viu? Fiquei zeradinho, viu, irmão? Essa palavra, viu? Deus, ele é muito maravilhoso, né? Esse versículo 15 aqui está até marcado na minha Bíblia. Invoca-me no dia da angústia. Eu cheguei angustiado, viu, irmão? O pai sabe, o pai olha para mim, o pai sabe quando eu estou angustiado, o pai. O pai me conhece, viu? Eu tentei disfarçar, ele chegou ali, coisa para mim. Eu tentei disfarçar porque eu não quero que meu pai se preocupe comigo, não. Eu fiquei, já estou angustiado. Aí se meu pai ficar preocupado, aí que eu fico angustiado mesmo. Aí pronto, aí eu fico angustiado duas vezes, fico angustiado por mim e por ele, né? E eu tentando disfarçar, ele olhando para mim, né? E ele vendo a angústia da minha vida, eu Senhor, não deixa meu pai perceber, não. Mas eu cheguei aqui essa palavra, invoca-me no dia da angústia. Eu cheguei angustiado. E eu te livrarei. Então, o Senhor estava usando o missionário Flávio, o Senhor falando comigo direto, viu, irmão? E tu me glorificarás. Estou saindo daqui, irmão, edificado. Viu? Estou saindo daqui, glória a Deus, aleluia. A bateria foi carregada. Glória a Deus. Viu? As baterias Glória a Deus. do crente foi carregado hoje. Viu? Cheguei só Jesus na calça. Glória. Chego na calça do cabelo tão forte, a minha vista estava ficando até escura. Estava ficando até tonto. Né? E ali eu chego, né, angustiado. Aí eu chamo o meu tio e ele traz justamente a palavra do que eu estou passando, do que eu estou sentindo, né? Essa palavra, irmão, falou comigo, irmão, verdadeiramente. Ele presta atenção no que eu estou falando, não tem noite não, em nome de Jesus, vigia, viu? Glória a Deus, aleluia. Então, irmão, eu cheguei aqui angustiado e o Flávio trouxe a palavra do próprio Deus para a minha vida. E eu vou sair daqui edificado. O Senhor ficou foi me edificando direto ali, falando comigo direto. Viu? Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. E nós vamos vencer. Glória a Deus, nós vamos vencer. Porque o Deus que eu sigo, que está falando aqui na palavra dele. Ele falou na palavra dele aqui, ó. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei. É Ele que vai me livrar, e tu me glorificarás, e eu vou glorificar, e vou gritar dizendo: só o Senhor é Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque os planos de Deus na minha vida, o diabo não conseguiu frustrar, não. Eu vou vencer, irmão. A gente está aqui. Glória a Deus, aleluia. Né? Cheguei até aqui, mano, né, irmão? Vou fazer igual o dedo de bola, não vai pra trás. Aí vira de sal, né? Aí vira tempero. Né? Vira tempero. Eu não quero virar tempero, não. Meu Deus, aleluia. Fiquei feliz. Eu pedi perdão do meu tio, do meu pai. Né? Vamos
você ver, irmão, como não é fácil. Você está à frente de obra. Ele é tão sagaz, né? Ele, além de ir contra a minha vida, levantar aquelas pessoas que deveriam estar comigo, aquelas pessoas que nessa hora era para estar orando por mim, me incentivando, né? E são essas pessoas que o diabo está orando contra a minha vida, né? Aí o bicho é tão sujo, ele tá achando um pouco ainda vai da minha família. Todos esses problemas vêm pro meu tio, pro meu pai, mas tudo deve estar na porta, viu, irmão? Atacando minha família, mas está aqui a resposta, né? Meu tio perdendo perdão, né? E a minha tia já profetiza a vida dela, ela vai ser liberta. Porque Deus tem promessa na minha vida e na minha família. Eu tanto de honra na minha família. Então, né, glória a Deus, aleluia, é assim mesmo. A caminhada com Jesus é assim mesmo, não é fácil. Mas sempre Deus vai nos dar o socorro. Sempre Ele vai nos dar o escape. Eu estava aqui angustiado, tribulado, mas eu vou sair daqui, ó, cabeça erguida. E vamos continuar, viu, Souza? Não vamos parar não. Viu? Nós não vamos parar não. Né? Glória a Deus, nós não vamos parar não. Né? Agora o que eu te pedir a Deus é sabedoria para nós, viu? Sabedoria. Tá? Porque às vezes, né? E controle, para não falar coisas que não deve falar e não piorar mais a situação. Né? Glória a Deus, aleluia. Mas não continuar. Glória a Deus, aleluia. Pelo menos nós vamos tentar. Vamos tentar e vamos até o fim. Acho que não tem aqui, né, irmão? Até aqui não ajudou o Senhor, não, sabe? Né? Até aqui não ajudou o Senhor. Por aqui vamos parar agora. Em nome de Jesus, né? Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer a oração final. Amanhã arrumou o pregador, susto, amanhã? Já arrumou? Glória a Deus. Amanhã tem um pregador, amanhã, em nome de Jesus, né? Glória a Deus, aleluia. Espero que ele venha, né? Às vezes a gente arruma ele, não parece, né? Mas eu creio que vai aparecer. Se não aparecer, se ele aparecer, glória a Deus. Se ele não aparecer, glória a Deus também. Glória a Deus, aleluia. O Senhor me deu essa estratégia agora no JF, viu? Eu prego lá no JF. Aí quando termino, não, eu estou aqui. Se vocês quiserem aceitar Jesus, estou aqui para orar por você. Se você aceitar Jesus agora, depois dessa palavra, glória a Deus. Mas se você não aceitar, glória a Deus também, eu vou orar por vocês, né? Glória a Deus, aleluia. E ali, aí teve uma outra sala, quando eu fui entrando, o irmão que está lá só arquejando disse, olhou para mim e disse, irmão, eu tenho que começar, eu quero aceitar. Eu, glória a Deus. O pessoal vai, não, pera, irmão. Às vezes não adianta, irmão. A gente está ali impressionando a pessoa a aceitar Jesus, né? Não adianta, porque ele não vai permanecer. Vai falar da boca para fora. Já teve festa no céu, não teve nada, irmão. Teve não. Só tem festa no céu quando o verdadeiro humor se arrepende. Né? Você vê aquela pessoa aceitar Jesus e permanecer, como aqui o missionário Flávio, eu, a Suzy, o Cauã, nós estamos aqui, né? Nós estamos na presença do Senhor. Aí se vê, porque aí tem festa no céu, ele não fala assim. Mas a pessoa aceita Jesus e amanhã não vem mais, aí tem festa no céu não, porque teve a besta. Né? Não, é porque ela não aceitou de coração, ela não está disposta a renunciar. Agora sim, mas Deus sabe. Agora, se verdadeiramente aquela pessoa aceitar Jesus, aí tem festa no céu. Mas se ela volta para fora, então os outros estão empurrando, tem festa no céu não, viu? Tem nem perigo. Porque Deus é onisciente, ele conhece todas as coisas. Amém? Estamos amanhã, estamos no culto de libertação. Para os encarcerados. Não, amanhã é para os encarcerados na sexta, né? Meu Deus, aleluia, eu me dou legal amanhã, ó. Hã? Ah, não, precisa de dependente químico. Dependente químico, né? E sexta-feira é para os encarcerados. E pela igreja, aqui vai ser uma igreja, é no hospital, né? Mas está terminando, terminou o hospital, mas a gente vai continuar lá na Grade de Fogo. Em nome de Jesus, né? Aí segunda, amanhã trabalho, terça-feira doutrina, quarta-feira garagem de fogo, quinta-feira não vai ter culto campal, né? Sexta-feira de volta aqui pelos encarcerados, sábado, né? Sábado tem evangelismo, né, Souza? Evangelismo sábado, né? E vai ter também o primeiro culto de mocidade, que vai estar frente o missionário Cauã e a Catherine. Em nome de Jesus. Domingo,
já é Santa Ceia, viu, Silas? Domingo, viu? Como é o pãozinho, vai fazer a Santa Ceia aqui, em nome de Jesus. Amém? Amém, né? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa maravilhosa. Eu já te agradeço pela vida aqui do missionário Flávio, Senhor. Senhor, sempre assim, Senhor, dá a palavra a ele, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa ele, a família dele, a sua esposa, em nome de Jesus, a sua casa, em nome de Jesus, para que ele continue desse jeito, sendo humilde, né? Ali sempre vindo trazer a palavra, né? Não importa o canto. Muitos pregadores escolhem o canto para pregar, e ele vem pregar, e o Senhor já tem o chamado de pregação na vida dele, meu Deus, em nome de Jesus. Obrigado por essa palavra maravilhosa. Nós para casa em paz, né? Em nome de Jesus, para que nós tenhamos uma semana abençoada, uma passagem de ano abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Vamos orar para irmão. A bênção de Deus Pai, o amor do Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, esteja conosco para tudo sempre, e quem diga, amém. A palavra para Jesus. Não, primeiro ponto de 2016, sabe? Não vai ter não, primeiro ponto de 2016, sabe? Vai ter. O Espírito Santo falou. Meu Deus, e sabe do monte também, né? Vamos pro monte, tá? Em nome de Jesus, vamos pro monte, em nome de Jesus. Meu Deus, aleluia. Eu me esqueci, né? Tá feio, irmão. Obrigado aí, viu, pessoal? Pode dar ele, Vai ser profeta, vai ser profeta, dá certo. A gente já quer ser pastor e ele dizendo que ganha, ele não ganha, ele é com agora. Função, né? Apesar que o outro não crê, mas não vai crer. Eu também não creio. Eu crio, viu, irmão? Meu cria, viu? Agora não creio, mas assim mesmo. A última vez de sábado para visitar o seu bonito, viu? Se não tiver obra, viu? Louvado seja Deus. Excelente oração. Eu tô esperando lá no dá pra chorar lá no neguinho. Todo aqui. Pelo nome lá na Marém? Tá na Marém?